Bom, pessoal, dando sequência aqui na gravação, né, da configuração aqui da máquina do Leonardo, eu vou dar um reset aqui no gabinete aqui. Beleza, resetei a máquina. Vou pressionar Delete aqui no teclado para entrar na BIOS. Beleza, tá lá, tela da BIOS. Deve estar até captando o barulho do teclado, hein? Muito bem, então tá ali. Configuração do equipamento, né? Tela principal. Ele já até diz ali, ó, versão da UEFI, primeira linha, né? Versão da UEFI A320M HD P5.40, tá? É importante vocês prestarem atenção nisso. Se eu não me engano, eu já comentei, vou comentar novamente, tá? Antes de você montar uma máquina, montar um PC, que você for escolher placa-mãe, escolher processador e coisa e tal, primeira coisa, você tem que saber se a placa-mãe que você está adquirindo tem suporte àquele processador, tá? Não é só o fato de ter um soquete que é idêntico, né? Do exemplo, aqui a placa-mãe, o soquete é M4 e o processador é modelo de soquete AM4, ok. Vai encaixar? Vai. Vai funcionar? Depende. Tá? Depende do quê? Depende de inúmeras coisas. Uma delas é justamente isso que eu acabei de falar agora. Tá? Você tem aí uma placa-mãe, muitas vezes com uma BIOS mais antiga, né? Uma BIOS desatualizada. Né? E aí o que acontece? Você pega aquele processador mais recente, coloca na placa e a placa não reconhece o processador. Na realidade, aí você tem que fazer um upgrade de BIOS, tem que fazer uma atualização da BIOS, se for suportado. Ou seja, antes de fazer a compra, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e olhar no site do fabricante. Estou comprando a placa-mãe, a S-ROC A320M HD. Ok. Aí você olha, lista de processadores suportados. Beleza, o processador que você quer colocar ali, está na lista? Está. Ok. Aí você vai olhar o quê? Beleza, a partir de qual versão de BIOS aquele processador é suportado? Porque assim, para mim, aqui no laboratório é relativamente fácil. Tá? Se eu pegar aqui uma máquina, comprar um conjunto, comprar um kit, e a placa-mãe que vier não tenha suporte ao processador, mas porventura a BIOS não dê suporte a ele, né? Ou seja, está com uma BIOS mais antiga que não detecta, não reconhece o processador. Para mim não é motivo de pânico, porque eu vou pegar um outro processador AMD mais antigo, que eu devo ter aqui no estoque, sempre tem, tá? E eu vou colocar na máquina, vou fazer ela inicializar, vou rodar a atualização da BIOS e depois vou botar o processador definitivo lá na máquina, pronto, está resolvido o problema. Só que imagina você fazendo uma compra, por isso que eu sempre falo, comprar via internet tem que tomar um certo cuidado, principalmente com esse tipo de coisa. Entra lá no site XYZ, Mercado Livre, sabe lá Deus aonde, né? Compra a placa-mãe, compra processador, mas e se vier uma placa-mãe com uma BIOS que não seja compatível com aquele processador que você comprou, você vai ter um trabalhão, né? Porque o que você vai fazer? Vai mandar tudo de volta para o cara que te vendeu, para a loja que te vendeu? Ou vai ter que sair pedindo aí aos quatro cantos alguém que empreste um processador que seja compatível com a sua placa, ou ainda mandar o teu conjunto novinho para uma assistência, obviamente vai gastar com o serviço, para fazer a atualização da BIOS, para daí sim poder montar a sua máquina legalzão, né? Então, tomar cuidado com isso, tá? Então ali, continuando, né? Processor Type, né? Tá dizendo, processador Ryzen 3 3200G com o Vega Graphics, né? O Radeon Vega Graphics integrado, o clock do processador 3600 MHz, tá lá, Processor Speed, né? Quantidade de nível de cache de nível 1, né? O L1 cache size, L2 cache size, L3 cache size, tá aqui, né? Os níveis de cache. Mas aqui tudo bem, eu nem quero me ater muito a isso. O que eu quero é aqui, ó 16 GB de RAM, operando em modo Dual Channel, 2 pentes DDR4 2666 MHz, cada um com 8 GB. Beleza? Então, fechou.
Indo para o menu lateral, Overclock Tweaker, né? Ou seja, OC é Overclock. Posso fazer overclock na memória? Olha lá, vamos botar em 3333. Não, vamos torrar essas memórias. Não, né, cara? Deixa no modo automático, tá? Não vou fazer overclock na máquina do cara. Lembrando que overclock não é coberto por garantia de equipamento nenhum, tá? Ou seja, pode fazer overclock aqui? Pode. Deu problema na máquina, mandou para a garantia vai conseguir detectar se foi feito overclock, tá? Porque a forma como as coisas danificam evidenciam isso. E a partir do momento que detectou overclock, já era a garantia, vai perder garantia, beleza? Então, não vou mexer em nada aqui. No Advanced, bom, o que eu vou querer mexer aqui? A princípio, só o Cool and Quiet, né? Que é o gerenciamento térmico ali do cooler, né? O cooler girando uma rotação não tão alta, se a temperatura estiver baixa, deixa ativado. Basicamente isso. North Bridge. Só que talvez vamos dar uma mexida, né? O MA Frame Buffer Size, que é a quantidade de memória de vídeo que a gente vai reservar para, né? Quantidade de memória RAM que a gente vai reservar para vídeo, tá? Eu até quero ver se é aqui mesmo, mas é para ser. Vamos ver aqui em Tool não, Hardware Monitor não, é aqui mesmo. Beleza. Então, North Bridge, vamos lá, o MA. Eu vou colocar, eu imagino que o nosso colega aí vai querer rodar uns gamezinhos, vai querer brincar um pouco com a máquina. Então vamos deixar 2 GB de RAM reservado aí para o vídeo. No Salt Bridge não preciso mexer em nada. No Storage, o que eu vou confirmar? Ver se está no modo AHCI. Tá? Não quero... essa placa mais dá suporte a RAID, tá? Uma coisa que o nosso colega ali do segundo módulo, o Jonas, já perguntou muito para mim: porra, professor, como é que faz RAID? Ele chega assim, né, cara? Como é que faz RAID? É difícil, né? Cara, é bem tranquilo, tá? Uma placa-mãe como essa já dá suporte a RAID, tá? Mas aqui não é o caso, não vou mexer nisso. SATA Hot Plug é a possibilidade de você desconectar dispositivo SATA com a máquina ligada. Não vou deixar ativo porque a máquina vai ficar fechada, o colega não vai mexer dentro dela. Beleza. Em Tool, basicamente é a opção para atualização de BIOS. Aqui tem o FE Update Utility, tá? O Easy Hide Installer, como a gente não vai fazer, né? RAID aqui, SSD Security Erase Tool, a gente não vai apagar nada do SSD no momento, então a gente não vai usar nada disso daqui. No Hardware Monitor, aqui tem coisa legal, hein? CPU Fan 1 Setting, Standard Mode, tem o customizado, Silent, Performance, Full Speed. Eu gosto de máquina silenciosa, tá? Então eu vou deixar no Silent Mode, tá? O chassi não tem cooler adicional, então não vou mexer em mais nada aqui. Over Temperature Protection, né? Proteção contra excesso de temperatura. Ok, deixa habilitado. Tem placa-mãe que vem com isso desativado, tá? De fábrica. Em segurança, eu só vou deixar o Security Boot ativado, porque a gente vai usar esse cara no modo UEFI. Vamos até fazer o seguinte aqui no boot, já vamos colocar o First Boot Device, né, o Boot Option 1, né, número 1 ali. Já vamos colocar como pendrive, tá? Já tem um pendrive Kingston ligado ali, um pendrive 3.0 por sinal, no modo UEFI, tá? Você pode ver que ele tem a opção para dar boot no pendrive, modo USB clássico, ou seja, o modo Legacy. Então nesse caso aqui ele não vai carregar no modo UEFI. Então vou selecionar o UEFI, o pendrive, tá? Vou até dar um disable no restante aqui, diacho, veio no lugar errado. Ok, dei um disable no boot 2, no boot 3, no terceiro dispositivo de boot, e o primeiro dispositivo de boot ficou como o Kingston Data Traveler. Fast Boot eu vou ativar, tá? Full Screen Logo, beleza, aqui não vou mexer em mais nada, que não há necessidade. Beleza? Security Boot, por que eu não consegui deixar? Security Boot can be enabled enquanto System in User Mode. Repeat Operation after enrolling Platform Key
né? Ou seja, vamos ver aqui, vamos botar aqui no Standard, e agora eu consigo, beleza. Porque na realidade assim, ó, o que acontece aqui no Custom, eu tenho como chegar e inserir uma chave de ativação do Windows. Lembra que o Windows 10, quando você instala no modo FI, ele puxa a serial que está gravada na placa, tá? No notebook já vem nativo, mas no PC você tem como instalar a chave. Como eu não vou instalar nada, eu vou deixar ele no modo Standard, tá? Vou deixar ativado o Secure Boot. Ele vai tentar puxar a chave da placa-mãe. Não vai ter chave, que a máquina não foi adquirida com licença de software, não foi comprada com Windows 10 junto, por motivos aí já dá para imaginar, né? Uma licença de Windows Professional vai R$1.000 hoje para mais. No dia de hoje, nós estamos falando do dia 22 de abril de 2020, a cotação do dólar está mais de R$5. Tá, eu até vou abrir aqui na minha máquina, vocês aguardam um instantinho, enquanto eu vou narrando aqui para vocês. Eu vou pegar aqui no São Google e vou colocar aqui, cotação dólar. Caraca, velho, o câmbio hoje está em 5,40. Tá? Até uns dias atrás aí estava em 5,20, 5,25, 5,29, e oscilava, e agora está em 5,40. Ou seja, nós estamos tudo lascado, cara. Essa é real. Porque na área de tecnologia aí, e pior, né, tá aumentando, tá? A situação não está estável, com a questão da pandemia, dos problemas econômicos a níveis mundiais, está fazendo com que os preços aumentem dia após dia, tá? Ou seja, os preços em que sentido? Tudo que é baseado no dólar não é que está aumentando. Beleza, o produto continua custando $100. Só que os $100 há uma semana atrás era R$520 numa conversão direta, hoje é 540. E amanhã é quanto? Tá? Então assim, ó, qual é o recado que eu dou? Se você está com intenção de comprar algo e você não está esperando, não está desejando fazer essa aquisição para daqui a um ano ou para mais do que isso, na boa, não perca tempo. Tá? Porque assim, ó, cada dia que passa é uma caixinha de surpresas, tá? Os preços oscilam constantemente. Por exemplo, se alguém chegar e pedir para mim fazer o orçamento de um PC, eu consigo segurar esse orçamento por 24 horas e nada mais, tá? Ou seja, eu fiz o orçamento hoje, amanhã pode ser que eu já tenha reajuste, porque como a gente trabalha com margens de lucro muito pequenas, se o distribuidor reajustar, a gente tem que repassar para o consumidor final, não tem jeito. Beleza? Então tá. Tá configurada a nossa BIOS, vou dar um salvar e sair. Tá? E aqui, muito provavelmente, vocês já vão começar a ver a instalação do Windows iniciando. Ó, beleza, enquanto está aparecendo isso aqui embaixo é a tela do post. Tá? Daqui a pouco isso daqui some. Ó, sumiu. Beleza? Vocês viram meu dedinho aqui embaixo, quem não viu, volta o vídeo, tá? Ó, e agora ele já está mostrando que estava carregando e ainda com a logo da S-Rock ali em cima, tá? Então isso quer dizer que quando você tem uma máquina que usa o EFI, enquanto ela carrega o sistema operacional, seja o instalador ou seja o Windows depois instalado, ele não pode aparecer a logo do Windows. A não ser que seja uma placa muito antiga. Tem umas placas mãe das primeiras que vieram com o EFI, ela não tinha uma logo embarcada na EEPROM ali da placa, e aí não trazia, né? Daí o Windows mostra o logozinho do próprio sistema operacional ali da Microsoft, né? Mas no caso de placas mãe mais recentes, todas elas aparecem o logo. Ou seja, se você tem um notebook que já foi formatado, é uma máquina aí que tem aí 5, 6, 7 anos de uso. Praticamente todas essas máquinas aí são compatíveis com o padrão UEFI. Por quê? Desde que surgiu o Windows 8, e o Windows 8 surgiu lá em 2011, se eu não me engano foi 2011, no máximo 2012, mas foi 2011, tá? Eu não estou aqui querendo discutir muito essa questão de datas, mas foi lá para final de 2010, para 2011 surgiu o Windows 8. Então, naquela época, praticamente todas as máquinas, principalmente os notebooks, já vinham com o serial de Windows embarcado na placa-mãe. Então,
já tem, por exemplo, o meu notebook é Acer, quando está carregando o Windows, a logo Acer tem que aparecer ali, tá? Não é só a hora que liga a máquina e depois aparece a logo do Windows, aparece as bolinhas girando ali embaixo. Se tiver dessa forma, é quase certo de que a tua instalação não é UEFI. E se não é UEFI, ele não puxou o serial da placa-mãe. E muito provavelmente o cara que formatou para a máquina não ficar berrando que o Windows não foi ativado, o cara meteu um ativador. E aí o que ele fez? Pirataria. Tá? Ou seja, o que era para ser uma máquina com Windows original está rodando com Windows Piratex. Tá? Então, beleza. Ali, ó, primeira tela de instalação do sistema operacional, está perguntando qual idioma que a gente vai usar. Né? Então a gente vai usar português. Né? Método de entrada português Brasil. Teclado vai ser um Brasil ABNT. Não sei se vai aparecer bem no vídeo. Tá? Beleza, está perguntando aqui o que eu quero fazer. Eu quero instalar agora. Ok, a instalação está sendo iniciada. Aguardemos um pouco. Esse aqui é o momento. Ali ele ficou pensando um pouquinho. Por quê? Porque ele estava justamente procurando na interface UEFI pela serial do Windows. E aqui, ele não localizou a serial, tá? Se fosse um notebook, por exemplo, essa tela não ia aparecer. Ou se eu tivesse inserido uma chave de Windows válida lá na BIOS anteriormente, onde a gente estava vendo antes, ele iria pular essa tela. Ele não ia nem aparecer. Aqui ele está dizendo, né, para ativar o Windows, está pedindo para você digitar a chave. Então aqui está o campo para mim fazer a digitação da chave de ativação. Aqui embaixo tem a opção assim, não tem a chave do produto. Eu vou clicar em não tem a chave do produto para prosseguir com a instalação e aí o Windows fica trial 30 dias. Passou os 30 dias, ele vai ficar pentelhando, vai ficar pedindo, solicitando e te importunando para fazer a ativação. E tem que ativar, né? Ou vá conviver com a pirataria, que não é recomendável, né? Então tá, não tem a chave do produto. Aqui ele pergunta qual é a versão do sistema operacional que eu vou instalar. Essa tela também só aparece porque eu não digitei nenhuma chave de ativação. Tá? Se tivesse uma chave de ativação na BIOS, né, lá no modo UEFI, a chave de ativação já estaria informando para o instalador qual é a versão do sistema operacional. Tá? Se eu tivesse digitado naquela tela que apareceu ali antes a chave, ele já saberia dizer qual, né? O instalador já saberia qual é a versão do sistema operacional que eu estou instalando. Como não buscou da UEFI, não foi digitado nenhuma chave de ativação, ele está perguntando qual é o Windows que eu vou instalar. Tá? Eu basicamente instalo duas. Ou eu instalo o Windows 10 Pro para ambiente corporativo, mas para ambiente corporativo tem que ter chave de ativação, tem que ter ativação, tem que ter o Windows comprado. Tá? Se o cara não compra, eu já deixo bem claro assim, o dia que bater uma auditoria aí, eu não quero ser responsabilizado. Tá? E ambiente corporativo, empresa aí está sendo auditada, tá? Ainda mais do que antes. Eu já vinha falando para vocês que estava sendo auditado e parece que agora com a redução nas vendas, porque reduziu para todo mundo com a pandemia, né? Parece que os desenvolvedores de software aí, os grandes players mundiais aí estão fechando o cerco cada vez mais em cima de quem está instalando software pirata. Então, como ele vai utilizar em uso residencial, ele não vai instalar outros idiomas, ele não precisa do Windows em japonês, então eu vou colocar a versão Home Single Language. A versão Single Language não permite a troca de idioma do sistema operacional. Você é obrigado a instalar um novo sistema operacional e, consequentemente, comprar um outro sistema operacional em outro idioma. Tá? Então, aqui, o Home, o Education, o Professional permitem troca de idioma. Tá? O Home Single Language seria a versão mais básica do Windows, que atende praticamente todo usuário doméstico e não tem a opção de trocar idioma. Fechou. Arquitetura 64 bits, vocês estão vendo ali, x64, né?
Então, vai ser o Windows 10 Home Single Language x64. Próximo passo, ele vai perguntar se eu quero concordar com o contrato da Microsoft. Eu sou obrigado a aceitar para poder liberar o botão avançar. Enquanto eu não clico aqui, o botão avançar fica desativado. Então, aceito e avanço. Ele pergunta se eu estou fazendo uma atualização de Windows ou se eu estou fazendo uma instalação personalizada. Tá? Aqui, ó. Não estou fazendo atualização porque a máquina nem sistema operacional tem. Então eu vou fazer uma instalação personalizada. Quando eu cliquei ali, ele já foi direto para a tela perguntando onde é que eu quero instalar o Windows. E aí eu tenho que particionar o SSD aqui no caso. Tá? Então eu vou criar uma nova partição com tamanho total. Tá? Para assegurar que todos os recursos do Windows funcionarão corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos do sistema. Ok, aqui é bem legal, tá? Esse daqui que vai acontecer agora, vocês vão ver várias partições, olha só. Partição MSR, que é reservada com 16 MB, uma partição de 100 MB, que diz que é uma partição de sistema, uma partição de 529 MB, que é a partição de recuperação, e aqui é a partição onde realmente o sistema operacional e onde o usuário vai poder utilizar para gravar os seus arquivos. Tá? Essas 4 partições só aparecem no modo UEFI. Se o cara faz uma instalação no modo Legacy, ou seja, um instalador que não é UEFI, vai acontecer o quê? Não vai aparecer essas partições de sistema e nem MSR, vai aparecer somente a partição primária e a partição de recuperação com aproximadamente 500 MB. Tá? Então também é bem fácil de distinguir quando um sistema operacional Microsoft Windows está instalado de forma compatível com o UEFI ou compatível somente com o modo Legacy. Se for modo Legacy, somente 2 partições. Se for o UEFI, vai aparecer essas 4 aqui. Beleza? Dando o avançar aqui, vai começar a cópia dos arquivos. Eu não vou avançar o vídeo, eu vou deixar ele fazendo aí em tempo real, até para vocês desfrutarem um pouco do desempenho da máquina. Vamos ver se isso daqui é rápido ou não. Tá? Então, são 16 horas e 27 minutos. Começou a cópia dos arquivos. 2%, 4%, 7%. E aqui eu vou parar de narrar porque só vou ficar gastando saliva. Vamos apreciar. Para quem já instalou o Windows alguma vez na vida, fez sozinho, se o cara instalou com em um PC, um desktop com disco rígido convencional, mecânico, e pendrivezinho convencional, ou CD ou DVD, vai concordar comigo que a cópia de arquivos é bem mais demorada do que vocês estão vendo aí. Tá? Essa cópia de arquivo já está em 45%. Tá? Claro que aqui eu estou usando uma combinação. Eu até vou tentar mexer na câmera. Vamos ver se não vai perder comunicação. Opa! Balançou tudo! Tá ali, um pendrive USB 3.0, tá? É o que eu estou usando aí. Para vocês verem que continua sendo a máquina do Leonardo, hein? Não é outra máquina não, é a máquina do cara aí, velho. Os materiais estão tudo aí. Volta. E pá! Enquadrou? 67%, 69%. Já está quase nos finalmente. Quando terminar essa fase de cópia de arquivos, a máquina vai reiniciar. E depois que ela reiniciar, aí sim ela vai dar sequência na instalação do sistema operacional propriamente dito. Aí é onde realmente começa o sistema operacional a tomar forma na máquina, tá? Durante essa etapa aí, só está copiando arquivo do pendrive para dentro da unidade de armazenamento que tem na máquina e ainda não tem sistema operacional instalado, tá? Beleza? O sistema operacional é instalado em 2 etapas. Microsoft Windows, no caso, né? E isso... Olha, não é por nada, tá? Que eu me lembre, desde o Windows 95 é assim. Tá?
Primeiro ele copia os arquivos e depois ele faz a instalação propriamente dito, onde ele cria, né, estrutura de pastas, sistema de arquivos, onde ele começa a colocar a coisa em ordem, cria registro, começa a fazer a coisa realmente acontecer. Tá? Windows 3.11, eu não me lembro. Não, Windows 3.11 lembrei. Windows 3.11 é uma etapa só. Cara, era, sei lá, meia dúzia de disquetes. Windows 3.11. Windows 95 era 13, se não me falha a memória. Muito bem, 93%. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 94%. Quase terminando. Muito bem. Ali está nas últimas, instalando atualizações. Se tivesse alguma atualização junto nesse instalador, ele ia fazer as atualizações. Então essa etapa aí ele praticamente vai levar poucos segundos para avançar. Beleza. Concluindo. E aí ele vai dizer que vai reiniciar a máquina, vai abrir um contadorzinho lá de 15 segundos, um cronômetro regressivo, nem é 15, é 10 segundos. Vou dar um reiniciar agora. E vou ver se eu consigo entrar na BIOS, tá? Eu não sei se vou conseguir entrar porque eu habilitei o modo Ultra Fast. E às vezes o modo Ultra Fast ele não deixa entrar na BIOS nesse momento aqui. Mas eu acho que ele vai deixar. Deixou, legal. Olha só, eu vou aqui na opção Boot. Olha como é que ficou agora, pessoal. Tá? Vocês lembram que antes estava com o First Boot Device, o Boot Option Number 1, estava como UEFI Kingston, certo? E agora ele jogou o UEFI Kingston para Second Boot Device, né? O Boot Option Number 2. E o Boot Option Number 1 ele colocou como Windows Boot Manager. Tá? Então o que acontece? Esse Windows Boot Manager é mais uma prova de que esse sistema operacional está instalado no modo UEFI. Tá? Esse Windows Boot Manager, gerenciador de inicialização do Windows, só aparece quando você tem um disco rígido ou um SSD particionado no modo UEFI. Tá? Senão ele vai aparecer a unidade SSD clássica ali. Ele vai aparecer assim, SSD Western Digital 120 GB, não sei o que das quantas. Tá? Então, isso daqui comprova que a instalação realmente está no modo UEFI. Agora, a hora que eu salvar e sair, vocês vão ver aqui, mais uma vez, quem não prestou atenção antes, pode ver que aqui no canto vai aparecer as opções para pressionar F2 para entrar na BIOS, não sei o que lá, está ali embaixo. Tá? A hora que apagar, a logo da S-Rock vai continuar aparecendo e vai aparecer ali a animaçãozinha de que está carregando o Windows, beleza? Então, isso daí é caso clássico, né, que comprova que a máquina está com o sistema operacional instalado no modo UEFI. E agora aqui, talvez vai levar mais aí uns 5 a 10 minutos, tá? Talvez nem leve tudo isso. Mas eu não vou interromper o vídeo, eu vou deixar a máquina rodando como tem que ser, para vocês poderem observar o tempo que leva. E isso que sim, né, pessoal, desde do primeiro vídeo, quando eu fiz o unboxing ali, mostrei as peças, comecei a montar a máquina. Assim, eu vou ser bem sincero para vocês, eu comecei a fazer esses vídeos às 13 horas e 30 minutos aproximadamente, do dia 22 de abril de 2020, ok? Agora são 16 horas e 34 minutos. Eu estou há 2 horas envolvido com esse negócio. Tá? Demora tanto tempo assim? Claro que não. Claro que não. Tá? O tempo para mim fazer uma máquina como essa, de pegar, tirar das embalagens, começar a montar a máquina, sem ter que explicar nada para ninguém, sem conversar com ninguém, entrar na BIOS, fazer o que eu tenho que fazer, meter o Windows, começar a instalar, sabe?
Pô, vamos colocar aí uns 20 minutos para montar a máquina, né? Fazer o cable management, deixar a máquina bem legal assim em termos de estética na montagem, né? E mais uns 20 minutos a meia hora para instalar o sistema operacional. Claro, depois do sistema operacional instalado, aí a gente vai instalar driver, vai fazer todo aquele trâmite, né? Para deixar a máquina rodando como tem que ser, legalzinha, né? Então, aqui demorou mais porque eu estou aqui batendo papo com vocês, né? Na realidade, não é bem batendo papo, estou explicando, né? Todos os detalhes envolvidos. Espero que esses vídeos não fiquem maçantes demais, tá? Se o cara achar que o meu vídeo é maçante demais, eu vou entender que as minhas aulas também são maçantes, porque eu estou agindo como se estivesse na sala de aula praticamente. Bom, vamos lá, hora de continuar. Beleza, aqui o Windows está perguntando para mim onde é que eu estou localizado, né? Eu estou no Brasil, vou dar um sim aqui. Próximo passo, ele vai perguntar qual é o layout do teclado. Vou usar o Português Brasil ABNT, que é o com C cedilha. Vou dar um avançar aqui. Ele pergunta se eu quero adicionar mais algum teclado. Não quero, vou dar um pular. Agora ele está pedindo para me conectar a uma rede. Tá? O Windows 10, na versão mais recente, que é a versão 1909, que é essa que eu estou usando aqui, ele tem um detalhezinho que eu acho meio chato, tá? Dica, para quem gosta, sabe? Vocês sabem, né, que o Windows você pode usar vinculado a uma conta Microsoft, né? É bem legal, tá? Bem legal. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que não gosta daquilo, tá? Não me agrado daquele negócio da conta Microsoft. Talvez eu sou meio retrógrado. Eu gosto daquela conta local, né, vinculada à máquina, ao sistema operacional ali, deu. Não quero que os meus arquivos, né, a conta Microsoft, o meu papel de parede do meu notebook aparece no meu desktop. Tá, velho? Não, quem disse que eu quero isso? Eu não gosto, tá? Então, e como eu não sei se o cara que está recebendo a máquina gosta disso ou não, eu vou falar para vocês que é muito mais fácil você ter, neste momento, uma conta local, tá? E lá para frente você criar uma conta da Microsoft do que o oposto. Outra que, se eu entrar com uma conta Microsoft, eu vou ter que pedir qual é o e-mail do cara, qual é a senha, tá? E de repente o cidadão lá não vai nem querer me falar, né? Então eu sempre crio com uma conta local. O detalhe é que aqui a máquina, tá? Eu não vou mexer na câmera agora porque vai, né, para botar ela na posição de volta é um saco. Mas a placa de rede do PC aqui do nosso colega não está ligado, tá? O cabinho de rede não está plugado ali na placa de rede. Por isso que ele disse que não está conectado na Ethernet. Tá? Se ele tivesse conectado, ele já ia pular essa tela, já ia pedir conta Microsoft e dali em diante ele quer conta Microsoft e não deixa criar conta local, tá? Ficou um negócio bem esquisitinho essas versões mais recentes. Se eu não me engano, a 1903 e a 1909 tem essa característica. Tá? Então, eu quando faço a instalação do Windows 10, né, nas versões mais recentes, que eu sempre vou usar mais recente, eu faço a instalação com a máquina offline, tá? Eu não deixo ela conectada na internet. E aí eu vou dizer aqui que eu não tenho internet, para daí sim poder criar a conta local. Disse, não tenho internet. Daí ele diz, há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet, né? E aí ele pede, conectar agora, né, desbloquear melhor recursos do Windows 10, sincronize fotos do seu telefone Android, continue de onde você parou, blá 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 e muito mais, né? Acesso gratuito a produtos e pá daqui, pá dali. Legal. Não quero. Tá? Eu vou continuar com a configuração limitada. E aí sim ele vai pedir para criar a conta local. Tá? Como essa máquina é do Leonardo, eu vou colocar o nome dele. Tá? Digitei ali Leonardo, vou dar um avançar. Ele vai perguntar qual é a senha. Eu não vou colocar senha. Vou dar um avançar novamente. E aqui, daí ele vai, faça mais entre dispositivos com histórico de atividades. Aí ele quer saber se pode monitorar isso aqui, coisa e tal. Eu vou ser bem sincero para vocês. Aqui eu deixo
tudo padrão, tudo default, eu nem mexo em nada, tá? Eu simplesmente concordo. Aceitar, não, aceita. Onde está o default, eu vou mandando brasa, tá? Porque tudo isso eu posso configurar depois. Não sou obrigado a fazer agora, tá? Posso fazer posteriormente. E como eu não sei o que o consumidor, o cara que vai usar essa máquina no dia a dia, o que ele deseja, eu deixo o default, tá? Eu deixo padrão, né? Default, padrão, né? Tradução literal de default. D-E-F-A-U-L-T, para quem não entendeu o que eu falei. Beleza? Então tá, aqui está dizendo aí que isso pode levar mais alguns minutos. Mas isso daí, se der 2 minutos é muito, tá? E aí sim eu posso vir com um cabo de rede para a máquina, tá? O ponto de rede dessa bancada aí está dando umas falhadinhas, eu não vou nem perder tempo com ele, tá? Casa de ferreiro, espeta de graveto, né? Então eu vou puxar aqui o cabinho de rede da bancada do lado, para não correr o risco de pagar um mico e não conecta a rede. Eu já vou trazer o cabinho de rede, já trouxe, né? Vocês devem ter visto passando um cabo azul aí na frente da tela. Então, legal, quase pronto, já vai aparecer o desktop. É isso aí. Se vocês observaram, aqui já apareceu um balãozinho dizendo assim, procurar por um driver de vídeo, né? Ou seja, o sistema operacional ele não está com os drivers instalados, tá? Para verificar isso, a gente pode ir por vários caminhos, tá? A gente pode ir aqui no pesquisar, a gente pode ir pelo painel de controle, tá? Digitei painel de controle, a gente vai em sistema e segurança, e vai em sistema, e vai em gerenciador de dispositivos, e aí vai mostrar os dispositivos. Tá mostrando vários dispositivos sem driver. Adaptador de vídeo está com o adaptador de vídeo básico da Microsoft, tá? Então tem todos os drivers para serem instalados aqui, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar, dá para fazer outros caminhos para chegar aqui, tá? Um deles que eu gosto de usar, pressionando no teclado a tecla Windows, né, do iniciar, pressiono, seguro pressionado e aperto pause e break. Ele vai direto para as propriedades do sistema, tá? Aí lá no gerenciador de dispositivos eu vejo os dispositivos, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, tá sem conexão de rede, né? Vamos conectar aqui o cabo de rede. Conectado o cabo de rede, já conectou na rede, beleza. Vou abrir aqui o navegador, vou no nosso amigo Google e aí vou procurar por ASRock A320 AMHD. É esse o modelo da placa? Deixa eu ver. É isso aí. Legal. E aí a gente vai procurar o site do fabricante. Cadê o site do fabricante? ASRock, está aqui, Beleza, tá aí o site do fabricante, né? Então aqui eu vou em suporte. Opa, foi no lugar errado. Aqui deve ter, suporte aqui embaixo. E aqui tem download. E aqui estão os drivers. Ele já detectou o sistema operacional Windows 10 64. Vamos pegar aqui o AMD All-in-One com VGA Driver. Certo? Vamos mandar baixar. Eu vou criar uma pastinha aqui no C2 pontos com o nome Drivers, onde eu vou colocar tudo dentro. E vamos dar um salvar. O driver de áudio. Vamos ver aqui. Tem mais algum aqui? AMD RAID não, a gente não vai usar. Driver de rede. Só isso aqui mesmo. Áudio. Vamos salvar como. Vamos colocar lá na pasta de drivers. Eu vou pegar o de rede também. Salvar como. Pasta drivers. E beleza, já deve estar tudo lá. Tá tudo aí. Então eu vou começar com o driver tudo em um, que deve ter praticamente todos os drivers que eu preciso de vídeo, chipset e assim por diante.
Ah, eu estou copiando, é um arquivo compactado, tá? Então eu vou fazer isso para os 3 arquivos, vou pegar aqui esses outros 2 e vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, vou pegar o LAN e eu vou fazer isso também. Beleza, só esperar descompactar. Ó, a tela piscando quer dizer que o fato de eu ter plugado o cabo de rede, tá, já deve ter feito com que o próprio Windows buscasse driver de vídeo, tá? Olha lá, ó, AMD Radeon Vega 8 Graphics, ele já atualizou o driver de vídeo, tá? Mesmo assim, ó, eu vou até pegar aqui, vou entrar ali, tá? E vou olhar aqui, data, olha lá, data do driver, vou abrir um bloco de notas aqui, data do driver, 16/8 de 2019, 16/8 de 2019, eu vou instalar os drivers que eu baixei do site do fabricante, tá? Aqui está dizendo que o driver é um pouquinho mais antigo, tá? Não sei não, não sei não. Vamos ver. Já já a gente vai descobrir. Então tá, vou começar com Realtek LAN, vou começar com rede. Aqui dentro, vou procurar o arquivo setup, vou executar o setup. Beleza. Avançar, instalar, não tem muito o que fazer, instalação de driver fecha o olho e dá-lhe. Normalmente, né? Aqui também vou dar um setup nesse outro driver. Oi. Opa! Tá no telefone? Não, tô numa videoaula aqui. Ah, tem videoaula. Ó, pode entrar aí. Ó, chegou o cliente aí, ó. Já estão escutando aí, ó. Então tá, vamos instalar esse driver aqui rapidinho também. Eu tô querendo esse daqui, ó, o All-in-One aqui, ó. Esse cara eu tô curioso, tá? Pra ver se é um driver mais antigo do que o próprio Windows baixou ou não, tá? Detalhe que esse daí é um driver de vídeo, tá? Então o driver de vídeo, por ser AMD, a gente pode ir direto no site da AMD baixar o driver de lá, tá? Então eu vou fazer uma instalação personalizada porque eu gosto de ver o que está instalando. No driver de vídeo é legal, tá? Porque às vezes ele instala um monte de coisa que o cara nem usa. Aqui o driver do áudio está pedindo para reiniciar. Eu não vou reiniciar. Beleza. Então agora aqui, bom, baixado, o Radeon Adrenaline Edition, aqui ó, ele já tem aqui ó, versão mais recente ó, edição 2020, tá? Esse daqui é o recomendado, esse daqui provavelmente é um beta, tá? Então eu vou no recomendado, vocês podem ver que o próprio driver, na instalação do driver, ele já está pedindo para você baixar uma versão mais recente, tá? E aqui já está dizendo 2020, então pô, pode contar que aqui, vamos dar um instalar aqui, ó, ele está baixando a atualização, e aí a gente só vai aguardar um pouquinho agora, né? Esse daqui eu vou dar um concluir, que é o da plaquinha de rede, né? Beleza, está baixando os pacotes, tá? Isso deve ser um download bem grande, tá? Mas aqui ó, tem um link de 300 MB, então ele está ali baixando a 300 megabits por segundo. Agora parou um pouquinho, provavelmente esse pacote deve ser dividido em vários pedaços, né? Então ele baixa bem rápido, tá? Vantagens de ter um link graúdo, né? Um link parrudo. Beleza? Então agora é só aguardar mais um pouco e aí a gente prossegue. Muito bem. Vou dar uma saidinha aí enquanto tá copiando aí, já volto.
buscar. Mas você tá gravando? Tô gravando, eu tô fazendo live e vou lá buscar. Ah, tá, tia, tá. Mas eu não tô transmitindo ainda. Eu vou fazer no celular, eu não vou ficar aí. Eu não vou ficar editando vídeo. Tomar horas ali. Olha só, lembra aquela vez, eu acho que você lembra lembra aquela vez que pra te instalar ele, tu instalou ele com cabo maior, ou tu fez uma emenda, ou tu não lembra coisa do tipo? Porque lá tá curto? Não, eu não cheguei, eu não mexi, entendeu? Eu não mexi. Ah, tia, desligou? Não, aqui ele tá... Ah, tá. Não, pode deixar rolando aí. Não, vai Se tá falando se eles me escutarem, não tem problema. Porque tudo isso tá relacionado com hardware. Ah, tá, tipo... Tem a ver com a disciplina que eles estão tendo aí. Eu não lembro se tu usou um extensor ou se tu fez... Tem como fazer emenda? Pode estar influenciando no funcionamento do HD? Não. Pode. Porque eu vou te dizer o que tava de sintoma. Tá? Tava de sintoma, assim, ó. Eu tinha um estabilizador mais antigo também. Cara, fritou o estabilizador. Certo. Fritou. Queimado, já desliguei na hora e tal. Beleza, deixei esfriar. Né? Vou ligar no 220, virei a chavezinha. Sim, botou no 220 e a máquina funcionou. A máquina funcionou, né? Beleza, só que daí não tinha os cabos pra ligar as coisas, né? Beleza, peguei os cabos, liguei normal, tudo. Aí eu tinha um filtro de linha igual aquele que tu mandou foto, sabe? Sim. Eu já tenho, né? Não preciso comprar. Não precisa comprar. Daí beleza, continuei ligando o computador no fio de linha, tudo no fio de linha. Esquentou do mesmo jeito. Bom, pelava assim, ó. O filtro que tá te falando é esse cara aqui? É aquele que tu me mandou a foto. Esse quadradinho aqui, né? Isso, esse aqui. Já sei o que é, cara. Esse cara é de 300 VA a potência dele. Fraco. E a tua máquina deve ter uma... Tem placa de vídeo, né? Tem placa, tem fonte. A princípio a fonte é pra ser de 600 watts, né? Só que ela é Xing Ling bem antiga, né? Mas tudo bem. Aí isso é mais um agravante, porque a fonte de 600 watts sem PFC ativo, sem essas correções que as fontes mais modernas possuem, faz o quê? Ela oferece os 600 watts, só que o consumo dela é ainda maior. Então o que acontece? Quando tu está usando com uma aplicação, com game, com esse tipo de coisa, o consumo da máquina é maior do que o teu estabilizador dá conta de fornecer. Só que eu já vinha notando que vinha dando umas falhas. Mas isso daí não influencia em nada no negócio do HD. Então, eu já vinha notando há alguns dias... que o funcionamento do HD vinha dando problema, tipo, às vezes dava arquivo corrompido, e aí, cara, tava tomando café, já vinha dando arquivo corrompido quando baixava da Steam, tipo, ele começava a baixar e daqui a pouco parava, dava arquivo corrompido, e não ia de jeito nenhum, às vezes dava erro no jogo, até perdi todos os saves dos jogos, e tá, beleza, né, perdi, não tinha muita coisa, aí eu aí formatei esse HD, né? Só tomando café. Aquele daqui não era da Nana, era da tia Dora. Ah, da padaria? Não, é da tia. Tia. Vendedora então? Ela vende doce? Sim, ela dá o doce pra gente, a gente vai trocar. Mas a gente tem que pagar os doces, tem que troca por dinheiro, troca por dinheiro, a gente pode dar moeda em vez de papelzinho de dinheiro. A moeda também, só que daí tem que levar um saco, né, de moeda. Um monte de moeda. Tem que guardar, né, o troco pra comprar doce, né? Tem moeda. Sim. E tu não tem? Cofrinho? Nada? Ixi. Diz, tá no banco. Tá no banco, só dinheiro. Mas eu queria um cofre, mas não, alguém não deixa eu comprar. Quem? O senhorito pai, né? O senhorito pai não deixa? Então tá. Eu quero cofrinho, só que ele não me dá. Tá, então depois nós vamos lá em cima conversar sobre isso. Tem que fazer um de pote? Sim, já que vai. Fazer um artesanato. Eu vou fazer um pra ti então. Fechou? Então tá bom. Daí quando tá cheio de moeda, eu quebro. Quando só estiver bem cheio, né? Daí tem que contar. Daí tem que contar as moedinhas tudo. Então tá. Daí assim, daí tinha um funcionamento no HD, né? Já dava, né? Às vezes tipo, tinha que fazer verificação de disco lá, ou tinha que fazer tem aquele outro que faz tipo o ScanDisk, né? Isso, tipo o ScanDisk, né? Antigo, só que daí, né? Fazia lá, ele rejeitava os erros e voltava funcionando normal. Certo. Tipo, conseguia gravar coisa nele e tal. Por isso que eu tô achando que sempre o problema foi no HD. Certo. É por isso que eu te perguntei se influenciava, tipo, esquentar esse... Não.
E tá esquentando, tipo, o computador esquenta mesmo, né? Exatamente. O aquecimento ali é basicamente o quê? Normal. É o computador que puxa corrente elétrica a mais do que aquele dispositivo consegue fornecer. Daí ele aquece. Aí ele esquenta demais. Mas assim, ó, esse tipo de coisa só vai acontecer dois sintomas, assim, duas coisas podem acontecer. Uma delas, ou a máquina desliga. Isso, era o que estava acontecendo, a máquina né? desligada. Ela começava a ficar lenta e desliga. Por aquecimento excessivo, né, e coisa e tal, ela pode ocorrer um desligamento. Ou fritar de vez aquele teu filtro de linha. Daí o que eu fiz? Eu peguei o PC e liguei na fonte na rede elétrica normal, no 220. porque lá a gente não tem muita oscilação de energia. E daí o monitor e o volante, né? Eu liguei no filtro daí não aquece nada. Nem a tomada do T não fica. É porque o consumo é baixo, o monitor é LED, consome pouco, o joystick é pouco, também, o volante é pouco. Daí não aquece nem o filtro nem a tomada, então está funcionando normal, só daí continua dando erro do HD. Mas aí provavelmente... Tipo, e agora ele não está gravando mais nada, tipo, ontem praticamente das 2 da tarde até 8 horas da noite ele ficou tentando atualizar o jogo da Steam automático, ele verifica erro e atualiza, verifica e não foi. E não sai. Por isso que eu te mandei mensagem, eu acho que o HD foi provavelmente, cara. Foi pra casa do chapéu. O HD lá era um de 500? De 500, né? Bem antigo. Antiguinho já. Eu lembro que aquela vez falaram, vão ter que botar um cabo porque não alcança onde é que ele fica e tal. Eu pensei, agora que eu lembro disso, será que pode influenciar isso? Não, né? O HD mesmo que já... Não, porque assim, ó, quando é problema de conectividade dentro do gabinete ali, cara, o que vai acontecer? Ou o HD não vai ligar por não ter energia, ou ele não vai ser reconhecido pela placa-mãe, pelo sistema operacional, porque o cabo de dados não está comunicando. Então assim, ali não tem, ou ele funciona ou não funciona. O que ele fazia? Ele aparecia, daí tu clicava nele... E aí travava tudo. Porque o disco... Provavelmente tu até podes fazer um teste, tá? Se tu chegar bem perto do disco rígido e colocar o ouvido nele, talvez tu vai escutar a agulha do HD fazendo assim, ó. Batendo para tentar iniciar. Às vezes o disco iniciou tudo, só que ele não consegue chegar nos setores onde está com as informações gravadas, ou ele está com delays, a agulha fica estacionada no lugar, não consegue sair dali. E aí o que acontece? A máquina fica toda lenta. Não sei se era isso que aconteceu lá. Sim, fica tudo travado. Tu tenta... porque ele leva 15 segundos para iniciar, leva 5 para iniciar. Exatamente. Daí talvez ele ficava buscando porque daí ele fica tentando ler o disco e não consegue acessar aqueles setores. Então o aquecimento não tem nada a ver então com o HD. Talvez aconteceu junto. É uma coincidência, tá? Talvez o que pode até ter, digamos assim, não sei se a tua máquina chegou a desligar por aquecimento. Sem contar esse aqui de travar antes, não, né? Então, na realidade... Até a gente ficou preocupado com a fonte que não ia dar conta, né? Sim. Mas não... eu lembro, que tá usando aquela fonte que era do PC antigo ainda, né? Eu acho que é uma MTEC, né? Uma MTEC a marca. O HD e a fonte a gente... aquelas fontes lá a gente chama de fonte old school, né, cara? Das antigas, aquelas fontes lá, elas podem não ser... eficientes energeticamente falando, mas elas aguentam o rojão, tá? Mas ela influencia no consumo de energia também? Vai gastar mais energia no teu consumo mensal do teu apartamento lá. Isso vai, mas vai representar o quê? Vai tirar uma fonte daquela, vai botar um PFC ativo? Não, uns R$10. R$10 no mês, no mês, 3, 4, 5 horas por dia. Isso. Se der 10 pila. Não, que agora aumentou a energia, só que daí também a Tati está em casa, eu também estou em casa. Claro, vocês estão consumindo mais energia agora, né? Eu só queria ter uma ideia para ver se não era a fonte que estava... que subiu mais, assim. Sim. A conta de energia subiu mais? Subiu. Porque daí a Tati tem casa direto, né? Ela também trouxe o notebook pra trabalhar acho que o negócio ainda tá rolando aqui, cara. Eu acho que a gravação continua... Então tá. Tu dá uma esperadinha, Carlos? Sim. Pessoal, vocês devem ter escutado tudo aí, né? Do diálogo, né? Pra vocês verem o que é o cotidiano de quem trabalha na parte de infra, na parte de manutenção. É assim, cara, uma hora é um telefonema, uma hora é um cliente que chega. Esse cliente, por sinal, é meu primo, mas é um cara que manja. Vocês devem ter percebido pela conversa que não é um usuário leigo, né? Ele tem noção de hardware, tem um pouco de noção de software, assim, é um cara que se vira bem com tecnologia.
Então, ele já autodiagnosticou a máquina dele. A máquina dele tinha problema com disco rígido. Até foi uma coisa que vocês fizeram na aula anteriormente aí, que era o uso do HDD Regenerator. Ele não fez, mas até já vou dar um recado aqui para ele. Ó. A hora que quiser trazer aquele HD de 500, traz aí, para a gente fazer um teste para comprovar a falha mecânica do disco, tá? Que com certeza tem falha lá, tá? Então, a princípio aí, vocês viram aí um caso aí de um cara aí que está com a máquina travando, apresentando lentidão, e o problema é disco rígido. Só que a máquina dele lá tem SSD e HD. O SSD é de 240 ou é 500? 240. 240, né? Então tá. Bom, aqui só para finalizar rapidinho, eu vou concluir aqui a instalação e eu quero puxar aqui nos gerenciador de dispositivos para a gente ver o adaptador de vídeo. Olha só a data, 28 de fevereiro de 2020. A data anterior era 16/8 de 2019, ou seja, vale a pena pegar o driver direto do site do fabricante. Vocês viram que mesmo o Windows puxando o driver direto da base de dados da Microsoft, o driver que veio não era o driver mais atual. Tá? E vocês podem notar que agora, depois dessas instalações que foram feitas, no gerenciador de dispositivos não tem mais nenhum item que falte driver, tá? Tá tudo aí bonitinho, beleza? Então agora, daqui em diante, o que eu tenho que fazer nessa máquina? Basicamente, instalar um Google Chrome, um leitor de PDF, instalar os softwares básicos aí para o usuário poder trabalhar com a máquina, mas basicamente o pontapé inicial foi dado, tá? Ou seja, sistema operacional instalado, drivers instalados. Agora, só para concluir, precisava mandar reiniciar o sistema operacional, né? Para finalizar a instalação dos drivers aí, mas aí fechou. Agora é correr para o abraço. Beleza, pessoal? Então é isso. Por enquanto, ficamos por aqui e posteriormente aí a gente volta a conversar. Valeu, até mais!